de Ruth, capítulo 1, e o versículo é o 22. E à medida que você for encontrando, vai glorificando o nome do Senhor. O livro de Ruth fica logo após o livro de Juízes, que fica logo após o Pentateuco. Você vai passar Josué, Juízes, e logo após vem Ruth. E você que encontrou, dá glória do tamanho da sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É o último versículo do capítulo 1. E diz assim: E assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, aleluia, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém. E chegaram a Belém. No princípio da colheita das cevadas. No princípio da colheita das cevadas. Antes de você sentar, eu quero liberar o tema desta mensagem nessa noite para o seu coração. É tempo de recomeçar. Aleluia. Você pode levantar uma mão para o céu e dizer isso nessa noite? É tempo de recomeçar. Senta glorificando o nome do Senhor. Querido, serei breve nessa noite. Livro de Ruth é um livro que vai se dar no contexto em que os juízes estavam julgando a terra. E esse tempo dos juízes, meu pastor, é um tempo de muita oscilação espiritual. É um tempo de muita gangorra espiritual. Se tinha um juiz à frente do povo, o povo ouvia, obedecia e andava de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas bastava esse juiz morrer, que o povo então agora começava a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Eles estão vivendo no período da teocracia. É o governo de Deus sobre a humanidade. A humanidade, a nação de Israel, aquela que adentrara em Canaã, estava sempre pedindo para o juiz que estava em transição, para o juiz que estava liderando. Olha aqui para mim, para você entender a mensagem nessa noite. A nação de Israel estava sempre pedindo: nós queremos um rei. Foi assim nos dias de Gideão. Eles pediram um rei que se assentasse no trono da terra. Eles pediam um rei que viesse governar sobre eles. Foi assim no período de Samuel, que foi o juiz de transição, o último juiz a governar e liderar aquela nação. E eles disseram para Samuel: olha, nós queremos um rei que se assente no trono da terra. Mas o problema dessa nação é que eles não estão entendendo, é que não tem um rei assentado no trono da terra, mas nunca deixou de ter um rei assentado na cadeira no trono do céu. Esse período dos juízes agora, em que essa família, vocês conhecem bem essa história, eu não estou trazendo nada de novo aqui. Mas antes de falar de Ruth, eu quero falar sobre a família de Elimeleque. O texto começa dizendo que no período em que os juízes governavam a terra, no capítulo 1, lá no versículo 1, começa dizendo que houve fome em Belém. Belém, meus ministros mirins, olha aqui para mim. Belém era conhecida como a casa de pão. Diga comigo, casa de pão. E eu sei que vocês gostam de comer pão, não gostam? Gosta, eu sei que tu também gosta. Casa de pão. Só que houve fome em Belém. Houve fome na casa do pão, mas não deixou de haver padeiro na casa do pão. O problema é que a gente está olhando muito para a providência e está esquecendo do provedor. Posso começar a pregar? Posso falar nessa noite? Teve fome na casa do pão, mas não deixou de ter padeiro na casa do pão. O problema é que quando Deus fecha a porta, a gente não quer. A gente está acostumado com o Deus que abre, com Deus que dá, com Deus que salva, com Deus que abençoa, com Deus que envia, com Deus que exalta. Mas quando Deus faz alguma coisa que não está na nossa vontade, a gente começa a fazer coisas que não está na vontade dele.
Você não vê Elimeleque perguntando ao Senhor: Senhor, posso sair da casa do pão? Posso ir? Posso tentar? Elimeleque agora vai pegar a sua esposa Noemi, vai pegar os seus 2 filhos Malom e Quilion, e o texto vai dizer que eles vão tentar a vida em Moabe. Eu fico preocupada com tentativas. Olha aqui, cuidado com tentativas. O nome já diz tentar, e Deus não é um Deus de tentar, Deus é um Deus de objetividade. Quando Ele quer te levar a algum lugar, Ele não deixa ter dúvida no seu coração. Quando Deus quer te levar para uma terra nova, te fazer viver uma experiência nova, quando Deus quer te dar uma estratégia nova, não paira dúvida no teu coração. E o texto vai dizer que Elimeleque então foi peregrinar. Em algumas traduções vai dizer, e ele foi tentar a vida em Moabe. Agora me diz uma coisa. Tinha fome só para Elimeleque? Não. Tinha fome só na casa dele? Não. Você vê mais alguém saindo? Não. Sabe o que Deus manda dizer para alguém nessa noite? Alguém precisa ser referência de Deus na tua vida se você está fazendo coisa que não está na vontade dele. Tem gente do teu lado que é referência. E você pode ser referência na vida de alguém. Porque você não vê outras pessoas no cenário saindo de Belém, da casa do pão, e tentar a vida em Moabe. O que é Moabe na história? Quem era esse lugar? Onde era esse lugar chamado Moabe? Moabe foi o último lugar onde a nação de Israel parou, orou, aonde Moisés morreu, aonde Josué é levantado. Isso tudo está antes do Jordão. Isso tudo está antes do Mar Morto. Se já entrou em Canaã, não saia desse ainda que em Belém haja fome, ainda que em Belém haja escassez de amizade, ainda que em Belém haja escassez de sentimento, não sai desse lugar. Ei, cuidado com as tentativas que estão longe da vontade do Senhor. Não adianta, não funciona. No versículo 2 vai dizer assim: e este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, e foram à terra de Moabe e ficaram ali. No versículo 1 diz que eles foram peregrinar, mas quando chegam em Moabe, eles vão estabelecer lugar, território de moradia. Ficaram ali, morreram ali, porque Moabe nunca foi a tentativa de Deus. Eu posso falar nessa noite? Aleluia! Não saia desse lugar que o céu te plantou. Não saia desse lugar que o Senhor edificou. Não é porque tem fome que Deus se ausentou do cenário. Deus ainda está nesse lugar. Ele ainda está nesse ambiente. Ele ainda está na casa. É o que mesmo? É a casa que não está terminada e você diz que a tua vida não é feliz? É o marido que não se converte e você diz que você é a mais triste de todas as mulheres? É o que mesmo? É o que mesmo que você está querendo sair por uma porta e não voltar nunca mais? Ei, repreende esse espírito na tua vida, porque o Senhor não te colocou nesse lugar para você desistir da tua história. Você tem uma história. Você tem uma história nesse lugar. Você tem uma história e ela precisa ser vivida por você. Aleluia! Eu não posso querer viver a vida da minha irmã. Se eu pudesse, eu tinha voz da Sara. A presença da mãe dela, da Sheila, né? Diaconisa Sheila. Mas não tem. Eu tenho a minha, você tem a tua. Eu sei a retaliação que eu vim para cá nessa noite. Tem alguém que se identifica? Ou está tudo
tudo bem contigo? Ou tem 18 mil na tua conta? Mais 500 mil dólares? Ou tu tá com um carro muito bom, você tá com uma casa muito boa, tá todo mundo bem, não tem ninguém doente, mas se tem alguém sofrendo retaliação, vem comigo nessa noite no glória, no aleluia, vem comigo glorificando, porque se tem retaliação, aleluia, cenário pra Deus agir. Ficaram ali. Não era só uma tentativa, mas ficaram. Não era só para ir lá se alimentar e voltar, mas ficaram. Você está entendendo como é perigoso quando a gente sai debaixo de uma cobertura de Deus? Essa história de sair peregrinar, de sair fora da direção de Deus é tão perigosa que foi assim que Abel foi morto. Gênesis capítulo 4, versículo 8 vai dizer: e Caim convidou Abel para ir ao campo. Se Abel falasse assim, deixa eu orar para ver se é para eu ir. Cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas. Elimeleque só vai para Moabe porque sabe que Moabe tem pão. Elimeleque só vai para Moabe porque sabe que Moabe está tendo trigo na cevada. Cuidado com as propostas. Ainda é melhor ficar dentro de um cenário de guerra com Deus do teu lado do que ficar no palácio longe do Pai. Deus me trouxe aqui para mostrar para você que você precisa ressignificar a tua história. Se endireita nessa cadeira, relaxa esse ombro. Ninguém está aqui apontando nada, não. Nós estamos aqui mostrando para você que se até aqui a tua vontade era sair, a partir de hoje a tua vontade vai ser continuar, aleluia, batalhar por esse ministério. Ah, ministério. Há um ministério árduo, um ministério pesado, um ministério que tem que ter renúncia, um ministério que tem que ter entrega. Eu estou falando com mulher de ministério, eu estou falando com mulher de propósito. Aleluia. O versículo 3 vai dizer: e algum tempo depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Queridos, quando nós estamos no lugar errado, a morte é certa. Você está entendendo isso? E eu não estou falando de uma morte física só não, porque primeiro a gente morre espiritualmente. Quando a gente sai debaixo da visão e do propósito de Deus, essa morte é certa. E ela é iminente. Ela é rápida. Quando nós não entendemos quem somos diante de Deus, ao invés de sermos livres, nós nos tornamos escravos. Elimeleque está saindo de Belém, da casa do pão, do lugar onde vai ser gerado Davi, do lugar onde vai nascer Jesus, para ir para Moabe, um local que serve a vários deuses, um povo politeísta, um local que foi, aleluia, inaugurado e feito pelo incesto de Ló com a sua filha mais velha. Ei, chega, Deus não está deixando eu sair dessa parte. Chega de tentar em lugar errado. É o que está te agradando? É a festinha da família que tem tudo e algo a mais? Porque ali você se sente amada. Sabe aonde a gente se sente amada mesmo? Em Mateus 6,6. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto publicamente te recompensa. Vão se passar 10 anos, eu vou correr. Elimeleque morreu, Noemi não está mal passando o luto do esposo,
chorando ainda o luto do esposo, agora ela vai perder seus 2 filhos, que haviam se casado com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Vão morrer também Malom e Quilião, ficando agora 3 viúvas. Ficando 3 mulheres viúvas agora e totalmente dependentes à mercê dos homens. A gente não pode olhar para uma viúva nos tempos bíblicos como uma viúva nos nossos dias, que tem uma pensão, que tem um apoio. Isso se dá mais de 3.000 anos atrás. 3 mulheres. Só que o bonito da história, eu quero que você leia comigo o versículo 6. Eu já parto para encerrar. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu fico imaginando, minha diaconisa, quem é ou quem foi o abençoado que levou essa informação para Noemi? Noemi está mais de 80 quilômetros longe de Belém. E tem alguém indo lá em Moabe dizendo assim: Noemi, volta. Noemi, aí não é o teu lugar. Noemi, você é uma sobrevivente. Noemi, morreu o marido, morreu o filho, morreu outro filho, mas você está viva. Noemi, dá um up nessa história. Noemi, ressignifica a tua vida com Deus. Noemi, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar. Levanta a cabeça, Noemi. Belém te espera, Noemi. Belém te espera, Noemi. Não sei como vai se dar o seu recomeço a partir de hoje. Eu não sei qual área da sua vida você vai precisar recomeçar. E sabe aquela coisa de mulher vai entender isso? A gente disfarça que está bem, mas não está bem nada. O texto aqui da mulher do fluxo de sangue que foi lido vai dizer que então ela, tremendo e temendo, contou para Jesus toda a verdade. Se não for para contar a verdade, não funciona. A gente omite certas partes da nossa vida, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pastor, com todo respeito, do marido, do filho, do amigo, do patrão. Mas de Deus não dá para fazer poucas palavras. Com Deus não dá para fingir demência. Ou você abre o teu coração para Ele hoje, ou você fala para Ele: Deus, eu não estou aguentando viver em Moabe, eu não estou aguentando essa história. Me ajuda a voltar, me ajuda a recomeçar, me ajuda a encontrar o caminho de volta. Me ajuda. Isaías 43, versículos 18 e 19, é um versículo que eu gosto muito. Vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eis que eu coloco um caminho no deserto e rio no ermo. O Senhor hoje manda você virar essa página. Vira essa página, muda essa história, fecha esse ciclo, porque tem novidade de Deus, tem rio de Deus para ser liberado para você nesse lugar. Tem um rio, tem um caminho, você não vai ficar perdido. Sabe o que Deus fala para as nossas vidas nessa noite? Fique atenta aos sinais. Está entendendo? Você está entendendo o que Deus fala contigo? Às vezes a gente acha que um sinal é 18 mil na conta. Não, esquece, isso aí é providência. Sinal é você vir para um culto desse e sair daqui cheio. Sinal é você chegar aqui dizendo: não volto nunca mais. E Deus virou a tua história, a tua mente. Tu diz: eu volto amanhã. Pastor, tem o que amanhã? Pastor, eu venho limpar a igreja. Pastor, o que tem mesmo para eu fazer? Pastor, valida a minha credencial porque eu não saio. Isso é sinal de Deus para a tua história. Sabe o que Deus fala para você hoje? Reage. Aleluia. Versículo 6, onde nós lemos. Eu falei
vezes, tá? Eu só tinha falado uma, agora é a segunda. Vai dizer que ela se levanta, porque parada no mesmo lugar não muda cenário. Eu quero ir para Belém, mas não quero fazer nada. Eu quero entregar oferta no templo, eu quero visitar a sinagoga, eu quero adorar no templo, mas quero ficar aqui na minha casa. Pastor, faz live. Ah, que saudade da pandemia, está repreendido em nome de Jesus. Que saudade da live. Sai com esse cão da tua mente agora em nome de Jesus. Eu ainda sou do tempo. É uma consagração 9 horas da manhã e até 3 horas da tarde. Ei, na banda é comandada cheia. É culto da CIB, dirigido pela CIB, mas o culto é do Pai. O culto é do Pai. O culto é do Pai. Fique atenta aos sinais e reaja. Todas as vezes. E a irmã Fernanda também falou aqui, João 5, sobre o paralítico no tanque de Betesda. Jesus vai mandar ele levantar, tomar cama aí, matar a coxa. Só que tem uma voz de comando. Sabe qual é a voz de comando para você nessa noite? Levanta primeiro aqui dentro. Levanta primeiro aqui dentro. Porque não adianta fazer bruxinha, não adianta botar maquiagem, não adianta botar look da moda, se aqui dentro tiver caído. Levanta primeiro aqui dentro. Se contra. Eu sei que o cenário não está legal. Eu sei que a história está difícil. Perdeu A, perdeu C, perdeu D. Alguém não te quer no lugar. Alguém te botou para fora. Alguém te humilha no dia de amanhã. Mas eu ainda sei para que eu fui chamada. Eu sei para que eu fui chamada. Se ame, se ame, se ame, se valorize. Ei, me diz, o que Noemi tinha de força para voltar para Belém? Nada. Noemi estava ainda mais desvantagem do que a mulher do fluxo de sangue. Porque ela, apesar de estar 12 anos perdendo sangue, mas ela estava com Jesus à sua vista. Belém estava 80 quilômetros longe de Moab. Meu Deus. Tinha homem com Noemi? Não. Tinha ajudador com Noemi? Não. Tinham 2 noras que foram com ela até a saída da cidade. Mas na saída da cidade vai denotar quem fica e quem volta. Vou beber água enquanto você glorifica. É na saída da cidade, é no portão, é na porta que vai mostrar quem fica e quem volta. O texto vai dizer que quando ela fica sabendo, aqui onde nós lemos, ela se levantou com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Só que quando elas estão indo, ela para, olha para as suas 2 noras e vai dizer: voltai, filhas minhas, cada uma de vocês para a casa de sua mãe, porque eu não tenho mais filhos. E mesmo que eu estivesse, não daria tempo deles crescerem para vocês se casarem com eles. O texto diz que então Orfa e Ruth chora, insiste com ela, mas ela insiste ainda mais. Será que se alguém insistir um pouco mais, tu desvia? É pesado, né? Deus fala com a ausente, pastor? É difícil quando a gente faz um gabinete com uma ovelha que fala assim: pastora, eu estava passando uma dificuldade tão grande que eu fui procurar ajuda do outro lado. Foi alguém que insistiu. Eu vim aqui para falar para você: nunca na tua vida negocie a tua salvação. Nunca na tua vida perca a oportunidade que o céu está te dando. Noemi insiste. A Orfa vai beijar
e vai voltar. Mas Ruth vai falar um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Não insistas para que eu te deixe, porque onde fores tu, ali eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E que Deus me castigue se outra coisa senão a morte me separar de ti. Ruth não está indo porque está vendo em Noemi ninguém que pode ajudá-la. É ela que está semeando em Moabe para colher em Belém. Meus amados, colher no lugar, ou melhor, semear no lugar que está tudo favorável, é fácil. Eu vou tratar esse irmão bem, ele é muito bem, né? Foi errado? Nos primeiros lugares, para quem mais difícil é quando você olha alguém na rua, não tem nada para te dar. Eu estou falando com o evangelista aqui, porque só evangelista vai entender isso. Não tem nada para te dar, mas você olha no olho e fala: eu não quero tua bala, eu não quero teu chiclete, eu não quero teu bonito, eu não quero a paçoca. Eu quero dizer para você: levante e anda toda essa história. Procura uma igreja, procura um pastor para te orientar. Semeia na dificuldade, semeia no dia da escassez, semeia no dia difícil, porque no dia da fartura você vai colher, vai chegar o dia da fartura. É tempo de recomeçar. Nós vamos. E no versículo 22, agora eu encerro, é a terceira vez que eu falo. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Quando a gente semeia no tempo da aflição, quando a gente decide mudar de história, tem alguém entendendo isso? Amém. Olha aqui para mim. Eu não estou chamando aqui ninguém de ímpio, não. Eu estou dizendo que você mesmo, como servo de Deus, tem áreas das nossas vidas que nós precisamos mudar. Nós precisamos recomeçar. A gente vai entender, Deus prepara tudo, Deus vai nos colocando no momento certo, no lugar certo e diante da pessoa certa. Por quê? Ruth, quando chega então em Belém, todos sabem que ela vai começar a colher o quê? Espíritos. E ela vai no tempo certo, que é no tempo da colheita da cevada. Imagine se ela volta, ou se esse percurso de Moabe a Belém, o tempo da colheita da cevada tivesse acabado. Meu pastor, eu creio que mesmo que tivesse acabando, Deus esticou para dar tempo dela chegar. Aleluia. Você está entendendo isso? Aleluia. Não é uma viagenzinha de alguém que sai daqui e vai ali a Bangu? Não. É de Moabe a Belém. O mínimo que elas atravessaram foi o Jordão de novo ou o Mar Morto, dependendo da localização. Tinha um percurso. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha mototáxi, não tinha. Era andando, duas viúvas. Aleluia, a mercê dos chacais do deserto, a mercê dos nômades do deserto. Aleluia, mas tinha um Deus guiando. Eu colocarei um caminho, eu te dou água nesse caminho, eu coloco um rio nesse caminho, eu tenho uma estrada nesse caminho, eu tenho uma direção nesse caminho. E Ele manda dizer: recomeça, 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 recomeça nesse lugar, nessa noite. Vira essa página. Aleluia. Vira essa página. Ela chega no tempo adequado, no lugar adequado, nas terras de Boaz. Boaz vai se encantar com ela, mas isso é para uma próxima pregação. Vocês conhecem a história? Ela não vai maquiada, ela não vai de Mary Kay, ela não vai de presilha no cabelo, ela não vai com look preto igual da Fernanda Linda. Ela vai humilde, ela vai se abaixando, ela vai colhendo, ela vai buscando o que está perdido, o que está caído, o que está sobrando. Ela não tem nada atraente, mas ela tem um Deus no céu dizendo: Boaz, tu
Aleluia. Ruth semeia em Moabe para colher em Belém. Muitas vezes decidimos coisas na terra da aflição para colhermos no momento da bonança. Aleluia. Eu não vou te chamar aqui na frente com respeito ao horário. Apesar que eu sei que você ainda vai começar aí, ninguém dorme antes de meia-noite. Né? A gente ainda come um hambúrguer, a gente ainda vai conversar, responder o WhatsApp. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olhe para dentro de você hoje. Olhe para o que você está vivendo. Olhe para a sua história. Você acha que tem jeito para a sua história? Você acha que tem jeito para a sua história? Posso descer, pastor? Noemi tinha perdido tudo. Deixou para trás casa, deixou para trás fazenda, deixou para trás toda a sua colheita. Aí vai tentar em Moabe. Em Moabe ela perde marido, ela perde 2 filhos, fica uma nora, e é com isso que ela começa. O que era menos favorável foi o que sobrou para ela, uma mulher. Uma nora moabita, nem de Belém a menina era. Nem para chegar em Belém e dizer, pelo menos eu vim com uma israelita, não. Ela vai com uma moabita, uma estrangeira, uma amaldiçoada. O que mesmo que Deus tem colocado do teu lado para te ajudar a caminhar? E às vezes você está dizendo, isso é incompleto, isso não dá jeito, e Deus está dizendo, isso não, eu estou. Porque sou eu que vou validar o que está do teu lado. Não é o valor que você ganha no caixoteio, não é o salário que você ganha no final do mês, não é o currículo que está pendurado, não, aleluia, mas é o Deus na tua vida, é o Deus na tua história, é alguém olhando para você e dizendo, acabou a história dela. Ah, se eu tivesse a voz da Sara, eu ia cantar, não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim. Já cantaram isso para você? Mas não terminou. Ah, estão se enganando. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Você vai fazer o quê? Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Outra coisa, no ambiente pra operar. Com os olhos já leva você a O quê? e ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é pra ver, Declare isso com fé nessa noite. mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você pode dar tchau para Moabe hoje? Você pode dar tchau para Moabe hoje? Você pode dar tchau para essa terra